Rui Lira, agora na Cultura Informa. Chegando com os comentários, o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André. Boa tarde. Estou engasgado aqui. Todo mundo se engasgou agora. Exatamente. André acabou de se engasgar também. É a mudança de temperatura. Boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde para Sandro Rodrigues Boa e para tarde. a grande audiência da Cultura Informa. A gente teve ontem manifestações populares, manifestações, digamos, abertas e de massa, que mostraram algumas evidências, algumas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro, que as manifestações em São Paulo de Bolsonaro foram maiores, mais volumosas do que a manifestação ligada ao ex-presidente Lula, que compareceu pessoalmente à manifestação das centrais sindicais. O que é que isso nos diz? A mesma coisa que vem dizendo sempre esse cotejo de manifestações em São Paulo tem sido desfavorável às forças de esquerda. Houve alguns momentos um pouco mais fortes, mas essa manifestação, em particular de ontem, foi muito pequena comparada com a dos apoiadores de Bolsonaro. Em Brasília, porém, a manifestação de Bolsonaro foi muito abaixo do que ele esperava e, como existia uma conversa de que ele não discursaria lá em Brasília, a não ser que fosse uma coisa muito expressiva, a gente vai ficar na dúvida porque ninguém nunca sabe se ele falou ou deixou de falar por isso ou por aquilo. E a manifestação do Rio não repetiu as manifestações do Rio de Janeiro, a não ser em Copacabana, onde há um reduto tranquilamente forte e que sempre se expressa a favor do bolsonarismo. Aí os senhores perguntam, essas manifestações de ontem mostrando mais volume de gente ligada a Bolsonaro do que a Lula, influi ou determina o resultado das eleições? Eu digo com simplicidade, não. Essas manifestações só provam que, tanto do lado de Bolsonaro em Brasília já fica claro, e até em São Paulo, porque a manifestação de Bolsonaro foi menor do que outras grandes manifestações dele, provam que o povo não está mais ligado nessa história de ir para a rua em feriado para render homenagem a político e ouvir 30 caras falarem como na manifestação de Lula ou Bolsonaro falar o que falou na manifestação de São Paulo. E outra coisa, esse discurso de atacar as instituições, esse discurso radical de golpe de Estado com Bolsonaro sendo ditador, que é o que estava escrito na faixa, é fechar o STF e botar Bolsonaro como presidente da República, ou seja, presidente de tudo. Isso é uma clara incitação à quebra da ordem constitucional, que é proibida pela Constituição brasileira, e é uma clara manifestação que Bolsonaro não desautorizou, de que esse pessoal prefere um ditador, prefere uma pessoa que haja como um rei que manda em todo mundo, do que uma pessoa democraticamente eleita. E isso só está existindo exatamente porque Lula é o candidato do outro lado. Ou seja, Lula pode derrotar Bolsonaro e, no meu entendimento, vai derrotá-lo ou no primeiro ou no segundo turno, com a tendência maior de ganhar as eleições agora no primeiro turno. Mas vamos analisar agora o segundo lado da questão. Por que é que Lula está na liderança das pesquisas? E por que é que Bolsonaro não cresce? Bolsonaro cresceu incorporando 4 ou 5 pontos de Sérgio Moro e depois ficou patinando. E ele está patinando até agora. E no segundo turno, ele voltou nas pesquisas mais recentes a patinar em torno de 10, 15%, ou seja, não tem chance no primeiro, não tem chance no segundo turno. Por que Lula é o favorito? Então a gente lembra que o capitalismo, o regime econômico em que a gente vive, regime da propriedade privada, da livre iniciativa, da prevalência do capital, a gente lembra que o capitalismo só tem basicamente 2 classes. Uma que tem o dinheiro, tem as empresas, os negócios grandes e normalmente o controle político e o controle ideológico, porque controla a mídia, controla as redes sociais, até porque tem mais dinheiro para colocar gente ali. Então, você tem no capitalismo sempre uma classe dominante, que ela coloca a sua ideologia, sobretudo através da classe média, que maciçamente apoia Bolsonaro, pelo menos lá em São Paulo a gente vê isso claramente. E do outro lado do espectro, no capitalismo, tem o trabalhador, aquele que efetivamente faz as coisas.
É o cara que pega uma moto, liga a moto, bota um bocado de comida ali naquele recipiente nas costas e vai levar alguém entregar essa comida. Essa comida, por sua vez, foi produzida por agricultores, foi transportada por caminhoneiros e foi tratada por cozinheiros e por pessoas que conhecem aquele sistema de produção. Esses são os trabalhadores. Os que fazem as coisas com as mãos. Os marceneiros, os pedreiros, os ajudantes de todo tipo. Então tem essas duas grandes classes no Brasil. Qual é a situação da classe trabalhadora brasileira? 26 milhões e 800 mil são chamados subutilizados pelo IBGE, que é o responsável por essa estatística. Quem são esses subutilizados? Os desempregados, naturalmente, os que desistiram de procurar emprego e, consequentemente, são desalentados ou desistentes, e os subocupados, aqueles que trabalham em alguma coisa, mas um dia por semana, 2, 3, e que necessitariam trabalhar mais para poder ter uma renda decente e viver como gente. Então, nesse caso, a gente tem 27 milhões de pessoas. E 38 milhões de brasileiros vivem de bico, de quebra-galho, de aventura econômica, às vezes ganha, às vezes não ganha, e por aí vai. Ou seja, temos 65 milhões de pessoas que são sub do sub. Nem sobrevivem, nem são subempregados todos, nem são subocupados, e na verdade todos são porque não sobrevivem como gente, com a renda, com orgulho de trabalho e com esperança. Esse é o quadro do trabalhador. Além disso, o salário é achatado por Bolsonaro e Temer, e basicamente por Bolsonaro, que não deu nenhum reajuste real no salário mínimo, que é o que basicamente essa maioria ganha. Uma inflação altíssima que promete ser maior. Hoje saiu notícia dizendo que a inflação será maior. E tudo isso cai nas costas, como esse aumento do bujão de gás agora de 19% ou 16% da Petrobras, que cai tudo nas costas do trabalhador. Então, nesse quadro, você pegar um presidente que você não conhece uma ação dele a favor do trabalhador, que toda hora que é preciso tomar uma posição a favor do trabalhador, ele protela ou faz de conta que vai fazer alguma coisa e não faz, como é o caso do preço da Petrobras, preço da gasolina. O que foi que o Bolsonaro fez? Trocou 2 presidentes da Petrobras, a política é a mesma, o bujão de gás subiu 19%. Aí quando você olha as pesquisas, Bolsonaro está ali naquilo que a direita, que apoia sempre o sistema brasileiro, ela sempre teve, 30%, 35%. Quando você olha Lula, ele está naquilo que ele tinha lá atrás, em todas as eleições passadas, de 44%. Mas a tendência da migração de votos do que sobrar aí, tanto branco como nulo, como voto de quem tira o título agora, essa coisa toda, a tendência será correr para o candidato favorito. Então a gente não pode imaginar que aquelas manifestações de ontem vão alterar esse curso. Por quê? Porque esse curso vem de um ano atrás, desde a hora que Lula foi colocado como candidato. E Lula obteve 2 reforços fundamentais na sua luta política. Primeiro, foi a Justiça declarar Sérgio Moro juiz suspeito, coisa que todo mundo que analisa política e acompanha, como eu e vocês, a gente sabia que era verdade, que Sérgio Moro estava ali para cumprir papel político, para vender o Brasil aos Estados Unidos, como ele vendeu as empreiteiras e vendeu a própria Petrobras e a política de capital nacional que estava colocada por Lula e Dilma, e deu no que deu. O aumento dos desempregados, uma quebra terrível que até hoje gera uma crise econômica imensa no Rio de Janeiro e aumentou o desemprego no Brasil. A gente sabia que Sérgio Moro era alguém que não fazia o jogo do Brasil, mas o jogo americano, e a gente sabia que Sérgio Moro era um mentiroso e era um desonesto e era um cara que corrompe a justiça. Aí veio o tribunal, disse isso, e agora veio a ONU e disse isso. E na hora de justificar alguma coisa, o Sérgio Moro mentiu de novo para a população, dizendo que o Tribunal de Direitos Humanos da ONU tinha se baseado na decisão do STF. Mentira dele. Foram 6 anos de processo lá, analisando aspectos que o Supremo Tribunal Federal não analisaria. Porque o Supremo analisou a judicialidade, analisou a competência dele como juiz e analisou a conduta dele como juiz. Enquanto que o Conselho de Direitos Humanos da ONU analisou aspectos jurídicos, econômicos, sociais e de direitos humanos. Então ele continuou mentindo
E como ele tinha atacado muita classe política, hoje ele não tem lugar talvez nem para ser, talvez se eleja até em São Paulo deputado federal, porque lá tem um reduto pesado e tem gente que votaria nele para deputado federal. Mas ele não tem nenhuma importância, nenhuma relevância política. Então Lula obteve esse reforço da ONU, obteve esse reforço fundamental de poder voltar inocente, porque ninguém pode acusá-lo de nada. A justiça não está acusando, quem é que vai acusar? Basta um bolsonarista, uma pessoa que é contra ele, botar na mídia que ele é ladrão ou chefe de quadrilha? Não, essa pessoa deve ser processada para provar o que está dizendo. Porque a justiça não está dizendo, nem a ONU está dizendo isso. Ele está limpo, está livre. Então, depois que ele ficou limpo e livre e inocentado, o percentual dele subiu a ponto de ele ser favorito para ganhar as eleições e, no meu entendimento, vai vencer. A não ser que mude os fatores, essa coisa. E isso que aconteceu na rua ontem é aquilo que a gente já esperava. As manifestações da esquerda sempre foram menores no país todo em relação a determinadas manifestações bolsonaristas. Mas isso não significa voto na urna. Isso é outra coisa. A urna depende de pessoas que não pisaram lá, pessoas que estão preocupadas com o dia a dia, com a sobrevivência e que não estão dispostas a ouvir conversa mole e manifestações até imbecis, ou tá em manifestações que tem bandeira do Brasil e de Israel, por exemplo. Muita gente vai perdendo o elan com isso. É o que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Cultura Informa. Conectada com você. Agora Na Cultura 1h56. 1h mais 56 minutos. O André Padeiro mandou aqui, professor Rui, uma colocação. Professor, aí sim, eu tenho meu candidato certo para votar, mas não quero mais ir às ruas. Acho que muita gente está com essa mesma postura. O senhor acha assim também? Claro, é o que eu imagino, porque você tem um candidato com 44% e outro com 35%, 36%, e a manifestação do candidato majoritário é menor. Menor em São Paulo. Porque em Brasília a manifestação do Bolsonaro foi um fiasco. E no Rio foi muito abaixo daquilo. Mas ainda que fosse dobrado em Brasília e dobrado no Rio, isso podia significar apenas o quê? O que as pesquisas estão mostrando. Um exemplo interessante é o seguinte: toda vez que você faz a simulação do primeiro para o segundo turno, Lula cresce 9, 10 pontos e Bolsonaro cresce 2, 3, 4. Por quê? Porque ele não passa desse teto. Lula no primeiro turno provavelmente pode ficar nesse mesmo teto que ele está, de 44, 45. Mas Bolsonaro ficará no dele também de 35 e já perde a eleição para Lula no primeiro turno, mas não a eleição total, que a gente não sabe ainda para onde vão migrar os votos. Mas com essa desidratação pesada de Ciro Gomes, parece que a solução de definir no primeiro turno está na mão do PDT. E Lula está falando com o Lupe, está conversando, e Ciro não está tendo estrutura nenhuma para montar palanque nos estados e talvez até ele próprio conclua que é inviável. Se ele não concluir e o eleitor concluir, vai dar na mesma. Porque o eleitor de Ciro é um pouco mais consciente do que a classe média em geral e é um eleitor que pode muito bem dar um voto útil para tirar Bolsonaro. Porque também está claro uma coisa: o eleitor de Ciro não vota em Bolsonaro. Ele vota majoritariamente em Lula. Isso é o que dizem as pesquisas e isso é o que se viu na eleição de Haddad lá atrás, quando Haddad cresceu praticamente uns 60%, 70% da votação de Ciro na eleição de 2018. O Kleber Marinho está mandando aqui mensagem no WhatsApp dizendo assim: melhor do que ouvir a narração da reeleição do presidente Bolsonaro vai ser ouvir a retratação dos que falaram e reafirmaram que Bolsonaro não poderia, aliás, que Bolsonaro perderia no primeiro turno, igual às eleições passadas. Eu estou aguardando só esse momento. Foi o Kleber Marinho que mandou essa opinião. É bom continuar aguardando. Isso todos nós vamos aguardar. Agora, do meu lado, não haverá retratação, haverá explicação. Eu não tenho que me retratar de nada porque eu estou aqui para analisar o que eu penso. Então, eu acabei de ouvir nesse fim de semana, passei mais de 1 hora ouvindo, um grande cientista político e um cara que participou de 91 campanhas políticas no Brasil. Praticamente de todas as presidenciais. Antônio Lavareda. E Antônio Lavareda, entrevistado por Breno Altman, da Opera Mundi, do site Opera Mundi, ele declarou tranquilamente, pacificamente: no momento, Lula é o favorito para ganhar a eleição e pode ganhar no primeiro turno. Ele responde pelas pesquisas do IPESP, que nunca foram colocadas em dúvida.
Porque quem coloca a pesquisa em dúvida é porque é desinformado e é cientificamente uma pessoa desprovida de conhecimento. A pessoa imaginar que esse monte de instituto de pesquisa que nós temos, mesmo quando eles erram, porque foi alguma coisa humana, gente, tem erro. Qualquer coisa humana erra. Houve pesquisas do Gallup, que era um grande instituto da Inglaterra, que erraram eleições lá, erraram nos Estados Unidos. Mas quando um médico erra, ele não deixa de ser médico, e aquilo que ele acertou não deixa de ter sido acerto. Mas aí tem umas pessoas que são assim. Ele só sabe raciocinar dentro daquilo que ele acredita. E dentro do que ele acredita, ele não admite espaço para dúvida. Então, o que é que ele é? Ele é, do ponto de vista científico, um primitivo. Uma pessoa que ainda não alcançou ainda o raciocínio científico. E qual é o raciocínio científico? Aquele raciocínio levantado por Descartes, e que depois explica toda a história da humanidade, não o raciocínio em si, mas a colocação que Descartes faz. É preciso duvidar de tudo porque a gente não tem certeza absoluta de nada. É a mesma coisa que Sócrates já tinha dito. Aí quem não estudou Sócrates, não estudou pesquisa, não estudou Descartes, não estudou nenhum cientista e não sabe o que é a ciência da pesquisa, qual é a lógica da amostragem, qual é a estratificação de uma pesquisa, a estrutura todinha, vai continuar acreditando naquilo que a sua cabeça puder produzir. E aí o amigo que vai esperar junto comigo, a gente vai esperar sentado e vamos ver o que dá. Professor Rui, quero muito agradecer a participação. Aqui muita gente mandando mensagem para o senhor Valdeli Dias, dizendo parabéns, professor Rui, por falar a verdade. O Shelley Edsisha dizendo parabéns, Rui, você está... eu estou muito feliz com os comentários e com o que você disse. E o Paulo Roberto também dizendo que é muito bom escutar o seu comentário, que é um comentário real. Comentário real, porque eu já disse bem claramente, a manifestação de Bolsonaro foi o dobro, talvez, em São Paulo, daquele que tinha o pessoal de Lula lá das centrais sindicais. Isso é verdade. A manifestação de Brasília foi esvaziada, pequena, miúda, coube numa tomada só de drone, acaba. Coisa insignificante para aquilo que Bolsonaro já fez lá em Brasília. E é significativo, porque Brasília sempre foi um reduto forte do bolsonarismo. No Rio de Janeiro também foi fraco. Isso quer dizer que Bolsonaro está derrotado? Não. Ele mantém o pessoal dele. Está segurando, e ele é o candidato que vai para o segundo turno. Se não houver o que eu estou imaginando, que a eleição será decidida antes, ele vai para o segundo turno, tranquilamente. E ele tem força política para isso e tem valor político para isso. Valor na opinião das pessoas dele e valor na opinião de qualquer opositor. Porque o opositor de Lula ou de Ciro tem que trabalhar contra um candidato forte como Bolsonaro. Ele tem sua força. E isso tem que ser respeitado. Agora, daí... para dizer que a eleição está decidida porque tinha mais gente na Avenida Paulista do que ali no Pacaembu, isso aí é uma bobagem, é uma besteira. E ainda mais agora no meio de maio, com feriado, e o pessoal na boa em casa tomando cervejinha, quem vai ficar conversando besteira e ouvindo o político repetir coisas? Porque o político repete. Lula repetiu grande parte do discurso sindical dele. Só que tem uma coisa, repito, Lula está ao lado do trabalhador, ao lado do oprimido, ao lado de quem está perdendo dinheiro, ao lado de quem se lascou com as políticas de Bolsonaro e de Temer em relação a salário e distribuição de renda. Lula está com esse pessoal, e esse pessoal é maioria. E ele é favorito a ganhar, inclusive, no primeiro turno. Repito. Forte abraço, professor Rui. Até quarta-feira. Até quarta. Boa tarde para o nosso André Santiago, boa tarde para o nosso Tony Maciel. Boa tarde para Sandro Rodrigues e um abraço apertado na grande audiência da Cultura Informa e comemorando o restabelecimento aí já anunciado de João Osvaldo da Caixa Econômica. Um abraço para ele também. Muito boa tarde.